Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. E mais um vídeo para o canal, né? Quebrando paradigmas, por assim dizer. Olha o tema aqui bonitinho, né? Não se espante com a capa do vídeo, né? Com a capa do Ed, do Iron Maiden, né? Com o The Number of the Beast, porque foi a melhor coisa que eu encontrei para poder fazer essa capa, né? Mas nesse vídeo a gente vai analisar, né? As diferenças que existem sobre o personagem Diabo ou Satã, né? Mais precisamente, comparando o Tanar, que é a Bíblia judaica, com o que diz o Novo Testamento. É para justamente quebrar este paradigma, que no Novo Testamento é narrado de uma forma, né? E o Tanar é de outra. E isso vai acontecer da mesma forma quando eu postar este vídeo no canal do meu canal no YouTube. Eu vou fazer com o próximo vídeo, né? Que vai ser esse aqui. A diferença entre o Eterno no Tanar e do Novo Testamento, que não são os mesmos, tá? Vamos colocar assim numa linguagem cristã, né? O Deus lá de Abraão, Isaac e Jacó não é o mesmo Deus lá de Jesus. É diferente. E eu vou mostrar nesse vídeo qual é a diferença. Correto? É razão, é conhecimento. Não é só crença, tem que saber também, né? E por que será feito este vídeo? É para você, cristão, evangélico, católico, ou sei lá, quem seja, estivesse assistindo esse vídeo, para você melhorar nos seus argumentos e não ficar misturando, pensando que o diabo está no Antigo Testamento, é o mesmo do Novo, e o Novo no Antigo, ou então aquelas ideias que o diabo está de forma subliminar no Antigo Testamento, que ele se revela, ele é desmascarado no Novo Testamento, e aquela coisa toda. Não, pare com isso. Nós não vamos mostrar Antigo, nós vamos mostrar o Tanar. Né? O que é Satã no Tanar e o que é o diabo lá no Novo Testamento, tá? Então bora pro vídeo, mas antes da gente iniciar nossa leitura e estudo, eu venho lhe convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Se prepare, aqui é conhecimento, uma visão além do alcance, e solta a vinhetinha. Então vamos lá começar aqui nosso estudo, fazendo a comparação entre Satã no Novo Testamento e Satã lá no Tanar, né? Só que eu vou usar com vocês aqui o Antigo Testamento, a Bíblia King James atualizada, para facilitar para você que está me assistindo. Só para você fazer uma comparação, uma distinção, distinguir aquilo que é chamado de diabo lá no Novo Testamento e comparando com o Tanar, né? No caso eu vou usar a Bíblia King James. Então a primeira aqui eu vou dar um zoom, né? Para facilitar. Vamos dar o zoom aqui especial, acho que aqui já dá, né? Então vamos lá. Então temos aqui o primeiro, que é o Novo Testamento, que diz o seguinte: o diabo no Novo Testamento, ele luta contra a luz e contra os seus caminhos. Aqui, ó, Atos capítulo 13, verso 10. Vamos dar uma olhadinha? Bem, está aqui, ó, Atos capítulo 13, né? O tema aqui é Saulo notabiliza-se com Paulo. E o tema aqui no caso é aquela tretinha lá do mago Elimas. E no versículo 10 diz o que lá? Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Tá vendo? Então aqui no Novo Testamento o diabo
a função dele é perverter os retos caminhos do Senhor. Só que no Tanar, temos o que lá? É obediente a Deus e não age contra sua vontade. Jó, o livro de Jó. O livro de Jó, Satã é obediente. No Novo Testamento, ele tenta perverter, só que não é o mesmo. Há uma contradição no caso aí, né? O Satã, no Tanar, ele obedece ao Eterno. O diabo é um outro personagem, ele perverte os caminhos do Senhor. Mas vamos a outras referências para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui. Número 2. O fogo eterno é preparado para o diabo e os seus anjos. Ele será eternamente castigado. Baseado em quê? Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, 10, né? Vamos ver aqui na Bíblia. Está aqui Mateus 25, 41. Mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha só que curiosidade. Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E olha só o tema: a destruição total de Satanás. Vamos para o versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Número 4. No Novo Testamento se diz que o diabo é o culpado das doenças da humanidade. Olha só. Põe doenças nas pessoas. Atos 10, 38. Você sabia disso? Vamos conferir? Atos 10, 38. Atos capítulo 10, verso 38 diz o seguinte: e se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. Então o que acontece aqui? Quem oprime as pessoas é o diabo, salvando todos os oprimidos pelo diabo. O diabo que oprime. A culpa é terceirizada, é colocada a culpa no diabo. Que o diabo põe na doença das pessoas, que o diabo mata, né? Mas que diabo é esse, gente? Mas notoriamente o que vemos aqui no Tanar é Deus e não Satã que fere e gera doenças. Olha só, Deuteronômio 32, 39. Olha só, Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu sou o único e somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão. Tá vendo? Não tem diabo nenhum, né? Rapaz. Vamos agora para o 5º Novo Testamento. Fala-se que dono temporário do império da morte. O diabo é dono temporário do império da morte. Hebreus 2,14. Aqui está, Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou nesta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, no Novo Testamento, é dado para o diabo o poder da morte. Mas o que o Eterno diz lá no Tanar? Vamos ver?
Olha só o que o Tanar diz: é dos quem faz e sempre fez morrer, e o Eterno nunca mudou. Olha só, vamos conferir aqui Deuteronômio 32, 39 e Malaquias capítulo 3, verso 6. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu sou o único e somente, e mais nenhum Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, faço adoecer e faço sarar, e ninguém há de que seja capaz de livrar-se da minha mão. Ixi, Maria. Não entendam isso, né, como se fosse Deus responsável pelas mortes aí no mundo, né? Muitas vezes é o próprio ser humano que planta aquilo que colhe, né? Muito bem, não vamos confundir as coisas. Malaquias capítulo 3, verso 6, olha só. Em verdade, eu, Yahvé, o Senhor, não mudo. Por esta razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Yahvé não muda. Você acha que ele vai mudar no Novo Testamento, filho? Claro, é outro Deus. O Novo Testamento é outro Deus. Galerinha, agora a parte começa a ficar interessante. Vamos para o sexto. O sexto vai até o 10. Prestem muita atenção que a partir de agora vai ficar interessante. Vamos nessa. Bem, a nossa sexta informação no Novo Testamento sobre o diabo é que ele foi precipitado na terra. Apocalipse capítulo 12, verso 9. Vamos conferir. E aqui temos Apocalipse capítulo 12, verso 9, que diz o seguinte: assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Mas o que o Tanar diz, né, gente? Vamos lá uma olhadinha. Aqui no Tanar nos é informado no livro de Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12, que o tal Satã é enviado à terra pelo próprio Eterno e tem livre acesso aos céus. Rapaz, aqui está Jó, capítulo 1, versos 6 ao 12. Vamos ler, né? Deus e o concílio celeste. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, não é o diabo lá do Novo Testamento, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de tua família e tudo o que nele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das suas mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Verso 12. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satã
deixou a presença de Yahvé e foi lá e fez o serviço, né? Aqui no 7º, no Novo Testamento, é dito em João capítulo 8, verso 44, que o diabo é o pai dos judeus, né? É uma coisa muito falada por meio da cristandade, que o Deus dos judeus é o diabo, o pai dos judeus é o diabo, né? E agora vamos pegar aí o outro lado da história. Vamos subir aqui no Tanar. É Dus e não Satã o pai dos judeus. Êxodo capítulo 4, verso 22, Deuteronômio capítulo 14, verso 1 e 32, verso 6. Vamos conferir? Êxodo capítulo 4, verso 22. Então dirás a Faraó: assim diz Yahvé, meu filho primogênito é Israel. Ué, João mentiu então? Jesus mentiu? Porque o Eterno fala que Israel é o seu filho primogênito. Logo, João afirma que o pai dos judeus é o diabo. Ué. Vamos ver aqui mais uma pista. Deuteronômio 14, verso 1. Contra as práticas pagãs. Sois filhos do Senhor vosso Deus. Portanto, jamais vos marcareis com cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Ué. Sois filhos do Senhor? No caso aqui, Israel, né? Deuteronômio capítulo 32, verso 6. É assim que retribuís ao Eterno, povo insensato e ignorante. Em verdade, Ele é o teu Pai, o teu Criador, que te remiu e te estabeleceu. Aí fica complicado, né? Porque João acusa que o pai dos judeus é o diabo, que no caso é Jesus que disse, mas quem está narrando é João, então os dois mentiram, né? Na verdade mentiu mesmo. Número 8, no Novo Testamento. O diabo é pecador desde o princípio, está lá em 1ª Epístola de João, capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Rapaz do céu. Oxe, vamos ver outro lado da história. Bem, aqui no Tanar é nos revelado no livro de Jó que Satã é totalmente obediente a Dus. Aí, ó, tá vendo? Ele é obediente. Então como é que ele vai ser pecador, desobediente, se Jó fala que ele é obediente? Então não é o mesmo, ué. E vamos para o nono nível, que diz que o diabo domina o mundo. Está lá em Efésios capítulo 6, 11 ao 12. Ou como é costumeiramente dito, né, que o Deus deste século, né, tá naquelas cartas de Paulo, né? Vamos ver o que o Tanar, aliás, vamos ver aqui primeiramente em Efésios 6, 11, 12. Livro de Efésios, capítulo 6, verso do 10 ao 11, já chegamos com o tema, né? Caminhando com a armadura. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Alguma coisa não cheira bem nesse texto. Por que eu pergunto isso? Porque esse Efésios fala que o diabo, ele é, no caso aqui, os principados e potestades,
Ao mesmo tempo, o Novo Testamento fala que Jesus também é alguma coisa nesse sentido. Você quer ver um pouquinho? Está aqui Colossenses capítulo 2, verso 10. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade, né? Em outras traduções, ela reza da seguinte forma, que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Então isso dá a entender que Cristo é o cabeça e os demônios são os principados e tem as potestades. Então, Paulo deixa a gente até meio que confuso, né? Porque se ele fala em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, então temos que lutar contra o próprio Cristo, então, que segundo Colossenses, ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Rapaz, mas vamos continuar, né? O que o Tanar diz? Vamos ver aqui. É dos que domina e reina sobre o mundo. Ixi, não é mais o diabo, não? Rapaz, Paulo mentiu mesmo na cara dura, né? Porque se não temos que lutar contra seres humanos, mas a nossa luta é contra os principados e potestades, mas em Colossenses fala que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, temos que lutar com Cristo então, e aqui no Tanar fala que o Eterno é que domina e reina sobre o mundo, né? Vamos pegar até essas referências bíblicas aí para conferir. Livro de Salmos, capítulo 22, verso 28. Pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Salmo 24, verso 1. O Rei da Glória e seu reino. Um salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Salmo capítulo 29, verso 10. O Senhor concederá a força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aliás, eu li o 11, o 10 e acima. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono. O Senhor reinará para sempre. Eita! Salmo 47, verso 8. Deus reina sobre as nações. Deus está sentado em seu santo trono. Salmo 97, verso 1. O Senhor reina, exulte a terra toda, e alegrem-se até as pequenas ilhas mais distantes. Salmo 99, verso 1. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Estremeça toda a terra. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo que existe. Número 10. O mundo já no maligno, ou seja, no diabo. 1 João, capítulo 5, verso 18. Vamos lá, 1 João capítulo 5, verso 18. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Bem, vamos lá agora vendo o Tanar. Olha só, o Tanar tem as mesmas referências bíblicas do 9. Então eu não preciso mais ler, porque eu já li tudo, né, gente? Agora vamos para as conclusões finais desse vídeo. Bem, a conclusão final que podemos tirar desse estudo é que o diabo apresentado no Novo Testamento não é o mesmo Satã da Bíblia judaica, né? O Satã, da qual eu provei aqui por A mais B, ele serve ao Eterno, ele é obediente. Do contrário do diabo do Novo Testamento, ele é desobediente,
é o que causa as doenças. Bota a culpa no diabo, né? Mas então você percebeu como que é o negócio. Mas para a gente se aprofundar mais nesse assunto, de um para outro, eu vou fazer um outro vídeo. Será que o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo do Tanar? Você já pensou nisso? Olha só, essa vai ser a capa do vídeo. Você sabia que o Deus do Tanar não é o mesmo do Novo Testamento? Tem diferença, gente. Tem muita diferença. E você que adora a Trindade aí, você vai descobrir que adora 4. Não é 3, não. É 4. Tá bom? E além do mais, tem um outro vídeo também que eu tô programando, que é justamente esse aí. Desmascarando a crença de Jeová, o Deus Dragão. Você já ouviu falar nisso? Porque os vídeos que eu assisti no YouTube por aí, eles se baseiam no Antigo Testamento, né? Aí vai dar ideia realmente de um dragão, né? Mas se a gente pegar no Tanar, será que a gente acha as mesmas expressões? É o que a gente vai desvendar este mistério. Mas eu agradeço você que acompanhou esse vídeo até aqui comigo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe e também deixe sua pergunta também, que eu estarei respondendo aí a todos quando eu tiver tempo, ok? Um grande abraço do emissário Cristiano, até a próxima, fui!